A aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, ao assunto da última aula. A gente vai continuar trabalhando com princípio de redução finita, só que agora faremos só exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos diferentes, e onde a gente pode aplicar a indução finita. E para além do que a gente viu na última aula, né, que foi só somas e relações de recorrência, desigualdades, vamos ver outras situações que a gente pode aplicar, né? Então vamos dar uma revisadinha do que é o princípio de redução finita, né? A gente lembra que a definição do princípio de redução finita é essa daqui, que é toma uma proposição, se você mostrar que ela é verdadeira para um caso base e mostrar que sempre que você supõe que ela é verdadeira para um número, ela vai ser verdadeira para o seu sucessor, para um número acima desse caso base, né? Então, ela vai ser verdadeira para todo mundo acima desse caso base. E aí, você pega a intuição, você consegue ver que isso vai ser verdade para todo mundo, porque se é verdade para o caso base, pelo passo indutivo, vai ser verdade para o caso base mais um. Mas também pelo passo indutivo, por valer para o caso base mais um, vai ser verdade para o caso base mais dois, né? Para o N0 mais dois. E aí vai ser verdade para o N0 mais três, N0 mais quatro, excessivamente. Vai ser verdade para todo mundo. Inclusive, daí que vem o nome indução, né? A gente induz que vai ser verdade para todo mundo através do, dessa propriedade do sucessor, né? A gente viu também que esse princípio da indução finita, essa primeira forma, tem alguns casos onde ela não satisfaz tudo, né? A gente não consegue utilizar ela bem. Então, a gente pode usar o princípio da indução finita forte, que é, ao invés da gente supor que vale só para o antecessor, do valor que a gente quer provar, né, no passo indutivo, a gente prova para todo mundo que vem antes. Supõe para todo mundo que vem antes. Então, você prova o caso base, supõe que vale para todo mundo que vem antes, e isso tem que implicar que vale para o próximo. Se a gente implicar, se a gente dizer que isso é verdade, então vai ser verdade para todo N maior que o nosso caso base. Você consegue ver, né, um pouco que é a mesma lógica do caso anterior, né? Se vale para o N0, então vale para todo mundo antes do N0 mais um, então vale para N0 mais um. Mas aí vale para N0 e N0 mais um. Então vale para todo mundo antes do N0 mais dois. Então vale para N0, N0 mais um e N0 mais dois. Aí vale para todo mundo antes do N0 mais três. E aí vai, né? Então, a gente consegue ter um argumento muito mais robusto, né? A gente não depende apenas do caso anterior ao que a gente quer provar no passo indutivo, né? A gente pode depender de todos. Claro, você consegue usar o princípio da adição forte em todos os casos que você usaria o princípio da adição finita, porque se a gente está supondo que vale para todo mundo que vem antes do n mais um, necessariamente vai valer para n, né? Então, todo argumento que você consegue utilizar o princípio da indução finita fraco, você pode utilizar o princípio da indução finita forte, mas é como, eu tinha dito na última aula, né? É como se você estivesse usando uma bazuca para estourar um morango, né? Você pode fazer isso de forma muito mais simples, né? Não precisa desse argumento tão forte. Geralmente é preferível você usar argumentos mais simples possíveis. Não. Tudo bem, Manuel. Não tem estresse, não. Viu? Então vamos. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre isso ou sobre a última aula, das definições de como funciona a indução? Ninguém tem dúvida? Opa, depois. Tá certo, Carlos. Eu vou dar uma olhada depois da aula, tá? Quando a gente acabar a aula, me lembra disso e eu dou uma olhada. Tá certo?
Simples e são fortes. Pronto, Miguel, vê. A diferença entre a indução simples e a indução forte é que a indução simples, você está dependendo só do elemento que vem antes. Então é o seguinte, deixa eu ajeitar aqui, você vai estar, na indução simples, você vai ter a sequência de, de, de você vai ter a sua sequência de números, né, aqui, digamos que aqui é uma sequência de números. E esse aqui é o N0. O que é a indução simples? A indução simples é, a gente vai provar para o nosso caso base, e aí a gente vai olhar para o nosso N mais um aqui que está na frente. Né? Se a gente provou para o nosso caso base, e aí agora a gente vai olhar para o nosso N mais um, e vai supor que isso aqui é verdade, supor que a nossa afirmação é verdade para N, e vai então provar para N mais um. E aí o que, é que isso vai implicar? Isso vai implicar que, se eu consigo provar isso, é dizer que sempre que é verdade para quem está atrás, é verdade para quem está na frente. E a gente provou que é verdade para o N0 aqui atrás. Então isso vai implicar que é verdade para esse cara daqui. E aí é verdade para esse cara daqui, por causa disso. Como é verdade para esse, é verdade para esse daqui. E assim vai seguindo para todos os números naturais. Certo? Essa é a indução simples. Como é a indução forte? A indução forte, você vai provar o caso base, N0, e aí você vai supor que vale para todo mundo que vem antes do N mais um. Então, vale para todo mundo que vem antes do N mais um. E você vai, com isso, com tudo isso aqui, provar que vale para o N mais um. Certo? E aí você fez isso, o que é que acontece? Quando você faz isso, se você supõe que vale para todo mundo que vem antes e consegue provar que vale para o próximo, o que vai acontecer na prática é, vale para o N0, então vai valer para esse cara da frente. E aí, então, vale para esses dois. Então, vale para quem tá na frente. Então, vale para esses três. Então, como vale para todo mundo que vem antes desse cara, vai valer para esse daqui. Aí, vale para esses quatro, vai valer para esse daqui. E assim sucessivamente. Você vê que esse argumento ele é mais robusto, né? Ele tem mais passos, ele precisa de mais coisas. Nos casos mais simples, você vai usar a indução fraca, e para os casos que você precisa de mais argumentos, como a gente vai ver alguns aqui hoje, que a gente viu na última aula, né? Você vai usar o princípio de indução forte. É como eu disse, você pode usar o princípio da indução forte em todos os casos que você poderia usar o princípio da indução fraca. Só que não é necessário, né? Só que o princípio da indução fraca, quase sempre, não é possível utilizar ele quando a gente precisa necessariamente do princípio da indução forte. Então, o conjunto de argumentos que dá para usar a princípio da indução fraca é menor. Certo? Beleza. Mais alguém com dúvida sobre isso? Não. Deixa eu ver aqui, Vitor falou alguma coisa. Geralmente não funciona para conjuntos inteiros sem delimitação. Como assim inteiros sem delimitação? Não entendi, Vitor. Se você puder explicar, porque o visualização finita funciona para o conjunto dos, de todos os inteiros.
Delimitação está falando do limite inferior? Porque se for nesse sentido, a gente precisa de um caso base na indução finita. Indução finita a gente sempre precisa de um caso base. Por isso que a gente trabalha sobre os naturais, não sobre os inteiros. Né? Porque os inteiros, sempre, porque os naturais, qualquer conjunto, sobre conjuntos naturais, vai ter um limitante inferior, vai ter um valor que é o menor. Né? Então, a indução, o princípio da indução infinita só funciona se a gente tiver um caso básico. Disse Vitor. Não sei se era nesse sentido que tu estava querendo dizer, mas foi isso que eu entendi. Foi, né? Beleza. É, mais alguém, mais alguma dúvida? Posso passar para os exemplos? Né? Beleza. Então, os exemplos que a gente vai tratar hoje, eu tentei trazer um conjunto bem diferente, né, do que eu tratei na última aula. A gente vai começar trabalhando com um problema de geometria. Né? Vamos usar a indução finita para mostrar que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados em radianos é n-2π. Como é que a gente vai fazer isso? A gente, primeiro, o que é um polígono convexo, né? Um polígono convexo é um polígono, digamos, ei, isso aqui é meio torto, mas vai passar uma reta. Tá? É um polígono onde todos os ângulos internos são menores do que π. No caso, menores do que 180 graus. Esse aqui era para ser 180 certinho e não está sendo, né? Não, não parece, mas é. São menores ou igual a 180 graus. Né? Especificamente menores. Né? Esse aqui está completamente errado. Por causa desse daqui, isso aqui não é um polígono convexo, né? Vamos apagar aqui. Vamos transformar isso aqui num polígono convexo certo. Pronto, agora. O que não é um polígono convexo? Esse polígono aqui, por exemplo, não é convexo, porque esse ângulo interno aqui é maior que 50 graus. No nosso caso, como a gente está em radianos, é maior do que π. Né? E a gente sabe, né, uma coisa, as primeiras coisas que a gente aprende em geometria é que a soma dos lados de qualquer triângulo, se você somar a soma dos ângulos de qualquer triângulo, você somar os ângulos, dá 180 graus. Ou no nosso caso, em radianos, π, certo? Só que isso se generaliza para qualquer polígono convexo. A gente vai usar indução para provar isso. Tá? Então, lembra. Professor. Marcos, se tiver alguma dúvida, jogue no perguntas e respostas. Pode jogar que eu vou aguardar aqui para lhe responder. Diga aí. Você está conseguindo, Marcos, mandar no perguntas e respostas? Agora. Você afirmou que π é igual a 60 graus. É, não é que π é igual a 60 graus, né? Isso foi uma boa notação, me perdoe. É,
Porque quando a gente está trabalhando com graus, a gente tem que. Esse ângulo aqui em graus é 180 graus, né? Só que como a gente está trabalhando com grau, com radianos, né? Que é em termos de π, você tem que esse 180 graus aqui se escreve como π. Então a gente vai trabalhar com radianos aqui. Se radianos for muito estranho para vocês, eu posso fazer com graus mesmo, que é o mesmo resultado. Vocês preferem? Prefere dar uma mão no joinha. Beleza, beleza. Então, vamos tirar radianos aqui. Então, botar em graus. Foi tão unânime que eu tô até. Tá, então 180 graus aqui. N-2 vezes 180 graus. Tá? Não esqueçam radianos, vai ser em graus. Né? Então, vamos lá. Nosso caso base. Primeiro, vamos lembrar o que é que o, o princípio da indução fala, né? O princípio da indução, ele não é sobre uma propriedade valer sobre o conjunto dos naturais. Né? Meio que é, mas não é sempre sobre os naturais que a gente vai olhar. Né? Esse conjunto de naturais pode ser só o conjunto de índices, por exemplo. Né? Como, por exemplo, esses naturais podem ser o número de lados de um polígono. Né? A gente viu na última aula que ele também poderia ser os n primeiros números pares naturais, né? Não só os n números, né? Os n primeiros números. Então, esse n pode ser o número mesmo, ou pode ser só um índice para alguma coisa, né? Pode só estar representando alguma coisa. Então, a gente vai olhar polígono n lados maior que ou igual a 3, né? Porque não tem como ter um polígono de dois lados. Então, no nosso caso base, que a gente tinha mostrado, é o triângulo. Nosso caso aqui é o triângulo. Certo? E o triângulo, todo mundo sabe que é a soma dos graus internos. E o triângulo é 180 graus, que é 3 menos 2 vezes 180. Então, temos nosso caso básico. Certo? Então, vamos olhar agora nosso passo indutivo. O nosso passo indutivo vai pegar um polígono convexo de n lados. Eu não vou conseguir desenhar um polígono convexo de n lados, porque n pode ser qualquer número natural, né? Mas aí eu vou dar um exemplo. Eu vou desenhar com 6 lados e isso vai valer para qualquer polígono de n lados, tá? É o mesmo argumento. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar um polígono de n lados, polígono convexo de n lados. Beleza. Vê, o que a gente vai fazer? A gente quer usar o princípio de indução fraca aqui. Então, a gente tem que reduzir esse polígono de alguma forma para um polígono de 5 lados. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai passar uma reta aqui, ó,
E a gente dividiu em um polígono de n-1 lados e um triângulo. Então, o que você vai fazer é pegar 3 pontos que são seguidos dentro desse polígono, 3 vértices seguidos dentro do polígono, passa uma reta ligando os dois da extremidade e você obtém um triângulo. E aí você diminui o tamanho do polígono. De um lado você vai ter um triângulo e de um lado você vai ter um polígono onde você diminuiu a quantidade de lados em um, né? Porque você perdeu 2 lados, aí você ganhou um. Então você diminuiu em um. Então você tem n-1 lados. Mas veja, esse cara aqui a gente sabe, pelo caso base, que a soma dos seus graus é igual a 180 graus, né? A soma dos seus ângulos é igual a 180 graus. E esse cara aqui é o nosso caso, é a nossa suposição do passo indutivo, né? Então a gente sabe que a soma, no caso a gente estava com n mais 1, né? No coisa lá, isso aqui é com n. A soma dos graus desse daqui vai ser, por hipótese de indução, né? N menos 2 vezes 180 graus. Certo? É... Além disso, a gente sabe que esse ângulo daqui, mais esse ângulo daqui, é igual a esse ângulo de cá. E o mesmo vale para esses aqui de baixo. Então, se eu somar esses ângulos aqui, deixa eu botar um outra vez, deixa eu botar um branco. Se eu somar os ângulos do meu polígono convexo de n lados e somar os ângulos do meu triângulo, eu sei que vai dar a soma dos ângulos do meu polígono convexo de n mais um lado, que a gente tinha originalmente. Certo? Logo, a soma, vamos dizer que o original é alfa, a soma desses ângulos aqui do meu original é igual eu somar os ângulos do triângulo mais eu somar os ângulos do nosso polígono convexo de n lados. Isso vai dar para a gente 180 graus mais n menos 2 de 180 graus. E dá n menos 1 de 180 graus. Que é exatamente o que a gente queria. Né? A gente supôs que vale para n e mostrou que vale para n mais 1. Então, veja que isso aqui não é sobre somatórios, isso aqui não é sobre desigualdades, isso aqui é uma questão geométrica, né? Olhar a soma dos ângulos de ângulos internos de polígono convexo, né? Mas a gente pode fazer outras coisas em geometria também, né? Primeiramente, a gente vai passar para o próximo. Alguém tem dúvida nisso? Alguma dúvida? Ah, perfeito. Ó, o que a gente fez? Foi o caso base do triângulo, mostrou que o triângulo funciona, e no caso indutivo, a gente pegou o nosso polígono convexo de n mais um lados e dividiu ele em dois, passando uma reta entre dois vértices, que são os extremos de três consecutivos, certo? Beleza.
E aí a gente olhou para os ângulos internos desse triângulo, porque quando a gente passa reto, né, o triângulo de um lado e o polígono convexo de N lados do outro. A gente olha para a soma dos ângulos internos do triângulo e a soma dos ângulos internos do polígono convexo. Beleza. O triângulo, a gente sabe que é 180. E o polígono convexo, por hipótese de indução, né, a gente está supondo que para um polígono convexo de N lados, vale isso aqui. E aí, somar os ângulos do polígono original é a mesma coisa que somar os ângulos dos dois polígonos que a gente tem, que é o triângulo e o polígono de N lados, porque, tirando os vértices que estão nessa interseção, todos têm o mesmo ângulo, e nos dois vértices que estão nessa interseção, a soma dos ângulos dele dá o ângulo original. Então, essa soma aqui é exatamente igual a essa soma de cá. Certo? Esse daqui a gente sabe que é 180 graus. Esse daqui a gente sabe que é n menos 2 vezes 180 graus. E aí a gente bota 180 em evidência aqui. E aí vai ficar 1 mais n menos 2 vezes 180 graus é igual a n menos 1 vezes 180 graus. Entenderam? Depois o somatório está sem índice, tanto menor quanto maior. Pode explicar mais, só parar depois. Eu não botei índice, o índice foi abuso de notação mesmo, tá? Mas se isso está atrapalhando, eu vou colocar, tá? Me perdoe. Então vamos colocar aqui e cada um significa. Esse aqui é o θ1, esse aqui é o θ2, e o θ3. Esse somatório aqui vai de 1 a 3. Mesma coisa aqui, né? Θ2, θ3. O somatório aqui vai de 1 a 3. E aqui, como eu tô... Aqui tem um polígono de 5 lados desse lado de cá, mas eu tô quero que vocês abstraiam e pensem que é um polígono de N lados, né? Então, esse aqui seria o gama. Vamos botar gama 5. 4. 28. 9. E esse cara daqui seria o alfa 1. Alfa 2. 2. Esse alfa 1. Alfa 2. Alfa 3. Alfa 4. Alfa 5. Alfa 6. E aí, esse somatório aqui vai de 1 a 5, né? Esse aqui vai de 1 a 6. Esse aqui vai de 1 a 3. Bem, ficou mais entendível agora como é que está se dando as somas e tal. Nesse caso aqui, ó,
o nosso N aqui, ele é 5, né? Ele é 5. Mas o argumento se generaliza para qualquer que seja o N, né? Você só olha para três vértices seguidos no polígono e liga os dois da extremidade. Você vai formar um triângulo e um polígono convexo de lados. E aí você vai poder usar a indução no de lados e o caso base no triângulo. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. Escrever aqui embaixo. Sim. Beleza. E aí agora a gente vai olhar uma outra coisa. Vamos olhar para reticulado. O que é um reticulado? Um reticulado, N por N, é um conjunto de pontos, de N ao quadrado pontos, está disposto em N linhas paralelas e N colunas perpendiculares a essas linhas. Então, o que é que você faz? Você passa cinco linhas paralelas, você passa cinco linhas paralelas, e aí passa cinco linhas paralelas horizontais, e aí passa cinco linhas paralelas verticais. E o que a gente chama de reticulado são seus pontos que estão na interseção. Né? Então, são todos esses caras aqui, essas bolinhas, eles são reticulados. Essas bolinhas formam um reticulado. Né? Os elementos do nosso reticulado são esses pontos aqui. Beleza? Então, tá? Então, assim, o reticulado é um objeto geométrico muito legal, que tem muitas propriedades interessantes, mas a que a gente vai olhar hoje é como que a gente consegue cobrir todos os pontos do reticulado, né? A gente passamos as retas horizontais, passamos as retas verticais, pegamos nossos pontos, temos nosso reticulado. Aí agora eu quero usar uma quantidade finita de segmentos de reta que vai cobrir todos os pontos, mas que eu consiga fazer isso sem tirar o lápis do papel. Né? Então, a gente consegue fazer isso com 2n menos 2 segmentos de reta. Vamos dar um exemplo primeiro de como é. O nosso caso base, o 3x3, aqui não tá bem reto, né? Mas eu acho que vai funcionar. Então, se tivesse reto, ia funcionar. É, como é que a gente vai fazer? Para o nosso caso 3x3, a gente vai passar uma reta assim, ó. Uma para baixo, só que essa daqui vai passar. E as retas não precisam começar e terminar no reticular. Vai passar. Pode ser segmento de reta qualquer. Aí vem pro lado. Opa, não trava, né? Tá. Sim. Tirar lá com o papel. Vai passar, cobrir esses dois aqui e vai vir para cá. Então a gente conseguiu
com quatro segmentos de reta, cobrir um reticulado 3x3, sem tirar o lápis do papel. Pode ver que se eu tivesse tirado o lápis do papel, ó, ele ia ter escurecido. Então, eu consigo fazer isso sem tirar o lápis do papel. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar novamente indução de lita fraca para fazer isso, né? Então, esse aqui já é o nosso caso básico. A gente já consegue fazer isso. É, e como é que a gente faria para 4? Vê, esse aqui termina no canto, certo? Esse termina no cantinho. Então, se a gente pega um reticulado 4x4, a gente consegue cobrir esses três de um canto usando essa configuração. Então, você pega essa reta daqui, agora só estende ela para cá e continua sendo o mesmo segmento de reta, né? Você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo isso aqui, ó. Aqui a gente não adicionou segmento de reta. Não adicionou ainda. E você pode ver que a gente só precisa adicionar dois, né? Porque agora você, suponho que eu não tirei o lápis do papel, você pode descer para cá para baixo e ir para cá para o canto. Beleza? E se a gente fizer um 5x5? Se a gente olhar um 5x5, mesma coisa. A gente pode resolver os quatro de um canto fazendo essa mesma configuração e só até concluir o 5x5 alongando esse segmento de reta e passando esses dois. Certo? Então, esse vai ser o nosso argumento. Esse argumento vai ser: a gente consegue cobrir o anterior, então a gente vai conseguir cobrir esse, porque sempre que a gente cobrir o anterior, a gente está cobrindo ele no canto, terminando no canto. Né? Beleza? Então, vamos escrever isso mais bonitinho. No nosso caso base, a gente já viu. No nosso caso base, a gente só precisa. Alguma dúvida em relação até aqui? Eu acho que essa aqui vai ser a parte mais chata de entender, eu acho, de como funciona o problema. Acho que esse vai ser o problema mais chato, assim, de entender como é que está funcionando. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Então, no nosso caso base, a gente já está ligado, né? É isso daqui. Então, vamos para o nosso passo indutivo. Nosso passo indutivo, a gente vai ter um reticulado gigantesco. Eu vou colocar assim. Eu vou botar pontinho, 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 para dizer que é um reticulado de tamanho N.
junto. Só para dizer que é um reticulado tamanho N mais um, né? Aqui a gente tem N mais um. Esse pontinho aqui é só que está continuando, né? Para ser N mais um. Beleza. Então a gente consegue cobrir um N mais um reticulado tamanho N. Vamos supor que a gente consegue cobrir um reticulado tamanho N. Mas veja, pelo argumento que a gente fez antes, o que a gente precisa provar primeiro é que a gente consegue terminar a cobertura do reticulado num canto, né? Além de conseguir cobrir, a gente precisa dizer que a gente consegue cobrir terminando num canto. Então, isso aqui tá escrito, mas não é todo o argumento que a gente quer, né? Ó, então, sem tirar o lápis do papel, de modo que todos os n ao quadrado pontos do reticulado, de modo que toque todos os n ao quadrado pontos do reticulado por n, e o último seja n dos quatro cantos, certo? Então, a gente vai usar isso. Então, a gente consegue cobrir o 3x3, cobrir todos os 3x3, e onde o último a ser coberto, ele termina aqui em um dos cantos, né? Não, o último seja não. E o último segmento termina em um dos quatro cantos. Então, beleza. Quer dizer que a gente conseguiu cobrir todo esse reticulado aqui, ó. Tudo isso aqui. E a gente termina ele dessa forma aqui, né? Porque o nosso argumento diz que não, eu estou colocando errado, né? Último segmento. Perdão, gente. Esse aqui está sendo mais confuso até para mim. Último segmento cubra todo um lado. Segmento cobre todo um lado. Beleza. Ó, então o que a gente está fazendo ele cobriu esse lado aqui. Aí você diz, meu professor, e se a configuração que eu fizesse cobrisse esse lado de cá? Então, se a configuração que você fizesse terminasse você cobrindo se a configuração que você fizesse terminasse cobrindo esse lado de cá, para baixo, assim, digamos, você ia cobrir esses caras de cá, né? Porque aí não, você cobriria isso, você cobriria esses caras de cá. Aí você faria assim, né? Continuaria ele aqui e seguiria para cá. Se ele terminasse cobrindo esse daqui nessa direção, né? Aqui, você faria esses caras de cá. Estenderia esse para cá e seguiria. A gente pode supor que ele cobre tudo aqui, vai cobrir tudo aqui, e que o último segmento é cá em cima. Então vai ser o mesmo argumento de indução, né? A gente consegue cobrir tudo aqui, a gente vai fazer estender essa reta para mais um, puxar mais uma e mais duas. Então, o que a gente tem? A gente tinha antes, por hipótese de indução, né? Supôs que valia para um reticulado N por N. Então, a gente tinha
2n menos duas retas. Só que a gente adicionou mais duas. Porque essa daqui, ó, é só uma extensão daquela reta. Continua sendo um segmento de reta. Isso aqui dá pra gente 2n, né? Que é exatamente igual a 2n mais 1 menos 2. Então a gente tem o que a gente queria. A gente provou o nosso caso base, supôs que vale para. Provou o nosso caso base, supôs que vale para n, e conseguiu provar que vale para n mais 1. Então vale para todo mundo acima do caso base. Tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Quem não tiver dúvida, dá um joinha. Beleza. Então vamos para o próximo. O próximo ainda é um problema de geometria. A gente vai ver como é que a gente pode. De outras formas, a gente consegue dividir uma barra de chocolate que tem N quadradinhos, de forma que a gente obtenha exatamente N quadradinhos. A gente vai ver que só dá para fazer isso dividindo em exatamente N menos 1. Opa, Miguel. Então parece que funciona forte, né? Que são sumiu. No caso circunante. Então, Miguel, a gente. Vamos voltar. Eu não assumi que os N menos 1 casos seriam cobertos. Eu assumi que para um reticulado um, de tamanho, como que a gente está dando o N mais 1, né? O anterior ao N mais 1 é o N. Eu disse, suponha que a gente consegue cobrir um reticulado N por N dessa forma. Então, eu consigo cobrir um reticulado N mais 1 por N mais 1 da mesma forma. Então, foi indução fraca. Beleza? Ó, mas indução forte a gente vai usar aqui. Porque obrigatoriamente a gente usa indução forte. Vamos supor que você tem uma barra de chocolate com N quadrados, né? N quadrados é a quantidade de quadrados total, né? Então, aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Sei lá quantos. Então, você tem N quadrados e eles estão dispostos em uma certa quantidade de linhas. Opa. Você vai para resolver com grafos? Talvez desse, Marcos, talvez desse. Não sei exatamente se não consigo pensar aqui uma solução agora, mas talvez desse para resolver com gráfico. Mas vamos seguir aqui. Essa barra de chocolate, como toda barra de chocolate, ela é uma matriz, né? Linhas e colunas. E ter n quadrados quer dizer que esse n é igual a um a vezes b. Beleza? Escrever assim. Esse n vai ser igual a um a vezes b. E por que aqui tem que usar indução forte? Porque quando você fizer um corte na barra, o tipo de corte válido, um corte válido numa barra, é só corte assim, ó. Só corte seguindo as linhas da barra. Você não pode pegar uma faca que é um quadrado e fazer um corte assim. Isso é ilegal, não pode. Só pode corte correto. Certo? É, então, por que vai precisar da adição forte? Porque se a nossa barra de chocolate fosse uma linha de quadradinhos, dava para usar adição fraca, né? Então, você passava a faca aqui, você teria o nosso caso base e o caso n-1. Só que veja que a gente está contando a quantidade de quadrados, né? Então, tirando esse caso de linha, a quantidade de quadrados quando você faz um corte arbitrário, ela não necessariamente vai ser n-1, né? Como esse daqui. Se você passa esse corte aqui,
nessa barra de chocolate. Desse lado de cá vão ficar 6. Desse lado de cá vão ficar o quê? Aqui é 6. Aqui deve ser mais 6. Aqui deve ter um. Então, aqui tem 6. Ah, é uma coluna. Então, tem 6, tem 13. E você tem ao todo 15, né? 15. Viajei, 15. Eu fiz 12 mais um, né? Foi. Tá, então tem 6, 6, aqui tem 3. Esse aqui, desse lado de cá você tem 15. Desse lado de cá você tem 6. Então, ao todo, eu tenho 21 quadradinhos. Para usar a indução prática, eu tinha que, de alguma forma, cortar de um jeito que desse no menos um. Mas nessa barra aqui em específico, eu não consigo fazer isso. Mas se tiver 4 quadrados, não precisa só de 2 cortes. Então, Marcos, ótima pergunta. Se tiver 4 quadrados, o que aconteceu? A gente considera um corte, quando você separa uma barra, ela vira barras distintas. Então você não pode fazer um corte que pegue 2 barras. Entendeu? Então, se eu pego essa aqui 4, essa daqui, por exemplo, que é 4, eu tenho que fazer um corte aqui, e aí eu separei em 2 barras. Então vai ser um corte aqui e um corte para cincar. Entendeu? Mas pergunta muito pertinente. Eu acho que eu não tinha explicado isso direito. Mas quando você corta, as barras elas agora se tornam barras independentes. Beleza? Então vamos usar a indução forte para mostrar isso aí. Caso base, o caso base mais fácil que a gente teve até aqui, para n igual a 1, você precisa de 0 cortes. N menos 1 corte. Que é o que a gente queria, né? N menos 1 corte. Então, tudo certo. E para o passo indutivo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua barra, digamos, vamos fazer assim, ó. Esse aqui. Ela pode ter uma quantidade qualquer de. Juro que eu estou fazer reto. Pronto. Assim, você pega a sua barra que você tem e você vai fazer um corte em qualquer lugar. Lembra aqui, né? Passo indutivo. Dessa vez, a gente está usando indução forte. Então, suponha que vale para todo K entre 1 e N. Beleza? Então, vale para todo K entre 1 e N. É, eu não vou saber essa pergunta. Eu decidi quando sai o resultado do curso dela. Mas você pode perguntar a Vitor ou a Crélio, que eles vão saber com certeza. Voltando aqui. É, se eu passar um corte em qualquer lugar aqui, desse meu chocolate, minha barra de chocolate com. Aqui tem N mais um quadradinhos. Eu vou obter, digamos aqui,
uma barra com A quadradinhos e uma barra com B quadradinhos, onde N mais 1 é igual a A mais B, e claramente A e B são estritamente menores que N mais 1. Então, eu consigo dividir esse pedaço aqui em A quadradinhos, usando A menos 1 cortes, e consigo dividir esse pedaço aqui em B quadradinhos, usando B menos 1 cortes. E isso vai dividir toda a minha barra. Logo, o número de cortes que eu vou precisar para dividir minha barra de tamanho com N mais 1 quadradinhos é A menos 1, por hipótese de indução, né? Porque vale para todo K menor que ou igual a N, mais B menos 1, que é separando lá de lá, mais 1 no nosso primeiro corte. Então, isso fica A mais B menos 1, que é exatamente N mais 1 menos 1, que é N. Certo? É, e era exatamente o que a gente queria, né? Que a gente queria N menos 1 cortes. E a gente está trabalhando com N mais 1 e obteve N, supondo que vale para todo mundo antes e tendo provado um caso base. Então, pelo princípio da indução finita forte, a gente provou que a gente queria. É, vamos sair um pouquinho agora de geometria, né? Vocês viram que dá para usar em geometria, né? Vamos voltar para números de fato, né? Então, vamos mostrar que todo número natural pode ser escrito como produto de primas. Decomposição de números. Adoração, né? De números por números primos. Então, nosso caso base, aqui, na verdade, todo número natural maior que 1, né? Porque 1 é... Opa, opa. Agora, Renan, agora, fico sim. Vê, o que aconteceu aqui? A gente provou nosso caso base, aí a gente supôs que vai para todo mundo menor que ou igual a n, e aí a gente agora tem um chocolate com n mais 1 quadrados, e a gente quer com n mais 1 quadrados, e a gente quer dividir, tentar dividir esse cara em n cortes, usando a adição forte que a gente supôs aqui em cima. Então a gente passa um corte em qualquer lugar. Qualquer reta dessa aqui, a gente passa um corte. E aí a gente vai obter uma barra de chocolate com A quadradinho de um lado, uma barra de chocolate com B quadradinho do outro. A mais B é N mais 1, né? Que é a quantidade de quadradinhos que a gente tinha antes. Então, somar a quantidade de quadradinhos de cada lado, vai dar o que a gente queria. Só que além de eles serem iguais a N mais 1, ambos são estritamente menores do que N mais 1. Então, eles são menores ou iguais do que N. Então, estão aqui, ó. Logo, essa barra daqui, por hipótese de indução, a gente consegue dividir ela em A quadradinho usando A menos 1 corte. É essa daqui, da mesma coisa. Consegue dividir ela em B quadradinho usando B menos 1 corte. Esse mais 1 aqui, ó, é do primeiro corte que a gente fez. Porque se a gente dividir tudo aqui em quadradinho, tudo aqui em quadradinho, a gente dividiu a barra original toda em quadradinho. Né? Então, o número de cortes que a gente precisou para dividir essa barra de N mais 1 em quadradinhos foi A menos 1, mais B menos 1, mais 1.
Então, você corta esse mais um com esse menos um aqui, tenta com A mais B menos um. Só que A mais B é igual a N menos um. N mais um. Pronto, aí você tem N. E sim, Marcos, esse negócio, todo número natural pode ser escrito como produto de primos. É conhecido, sim. Mas não é porque é conhecido que não vale a pena provar ele aqui usando isso, né? No nosso caso, o base vai ser o 2, né? E o 2, olha só, é igual a 2, que é primo. Então, o 2 é a sua própria fatoração, né? E aí, o nosso passivo tipo vai ser novamente. Opa, Miguel. Certo. Teorema fundamental da aritmética. Exatamente isso. Bem, nosso passo indutivo aqui vai ser com indução forte também. Por quê? Vai ficar claro no meio da demonstração, né? Então, suponha que vale para todo K entre 2 e um N. Então, tem dois casos, né? Se N mais um é primo, aí fechou, né? Se N mais um é primo, ele é sua própria fatoração. Igual no caso de 2. Se não, se N mais um não é primo, então se ele não é primo, quer dizer que existe algum número diferente de um, nesse caso, se não é junto. Existe algum número diferente de um que divide N mais um. Então, você tem que N mais um, ele é igual a A vezes B. Com AB estritamente menor, quer dizer, com AB, ambos A e B, maior que ou igual a 2, e estritamente menor do que N mais um. Se ele é estritamente menor, não tem o igual aqui, ó, do que N mais um, então ele é menor ou igual a N. Então A e B estão ambos aqui, ó. Então eu consigo fatorar A e B em primos. Essa aqui é a fatoração de A, e essa aqui é a fatoração de B. Isso é para a gente a fatoração de, de mais um em números primos, né? Porém, a gente não consegue decompor só em produto de números primos. A gente também pode decompor por soma, né? Fatorar por soma. E a gente pode decompor por somas de potências de 2. Então, todo número natural, agora incluindo um, pode ser escrito como potências distintas de 2. Ela é a soma de potências distintas de 2. Tá? Então, vamos lá. Nosso caso base, como não está valendo,
Nosso caso básico tem que ser um. Mais um é igual a 2 elevado a zero. Então, tudo certo no caso básico. O passo indutivo agora vai ser um pouco diferente. Porque antes, a gente fez se, se ele não é um primo, então ele é divisível por alguém e a gente pode separar. Você pode querer fazer assim, ó. Ah, então, se n mais um não for uma potência de 2, então o que a gente vai ter é que n é uma potência de 2, né? Pela indução, né? E aí você vai escrever as potências de 2 de n aqui embaixo e vai botar o mais um como 2 elevado a zero e vai acabar. O problema é que a gente quer potências distintas e a gente não sabe se a fatoração de n contém o 2 elevado a zero, né? Essa fatoração em soma de potências de 2. Então, se tiver aqui dentro um 2 elevado a zero, somar esse 2 elevado a zero aqui com esse um já vai dar errado. Então, não é esse o argumento. O argumento aqui é diferente. É um pouco mais esperto, né? Então, um argumento que eu tinha dado que estava errado, é, você está usando indução fraca. Só que a gente precisa da indução forte. Então, novamente, suponho. Opa, K entre um e N. Eita, que suponho, não escrito. E o que a gente vai fazer? Dois casos novamente, né? Se n mais um é uma potência de 2, então fechou, acabou. Se não, o que você vai fazer você vai escolher a maior potência de 2, que é menor do que n mais um. Então, seja, vamos dizer, J não, vamos dizer L, o maior inteiro natural. Onde 2 elevado a L é menor do que n mais um. Ok? Massa. E aí você vai agora olhar para o número. Deixa eu passar para a próxima página. Vamos olhar para o número 2 mais um menos 2 n mais um, perdão, menos 2 elevado a L. E você vai fatorar esse cara de cá. Massa? Vamos lá. Ó, primeiro, como n mais um é estritamente maior que 2 elevado a L, então isso aqui é maior do que zero. Logo, K pode ser
pode ser fatorado, repartido em diferentes potências de 2, né? Sei lá, vai dar M aqui, certo? Só que veja, daí N mais um é igual a essa soma mais 2 a L. E aí você vai pensar, acabou aqui, não tenho mais o que provar, é soma de potência de 2. Porém, tem um problema. O que garante que não tem 2 a L aqui? Né? Aí vai lembrar que isso aqui é distinto, né? O que garante que não tem 2 a L ali? O que vai garantir é que é o seguinte, se existe alfa j igual, se existe j onde alfa j é igual a L, então o que eu estou dizendo é, se existe algum índice desse daqui, onde esse índice é igual a L, traduzindo, tem uma potência de L na fatoração de K, então N mais 1 é igual à soma de I de 1 a M, onde I é diferente de J, certo? Mas que eu estou tirando ele da soma e jogando ele para fora. 2 alfa j mais 2 a L, que é a mesma coisa aqui, como alfa j é igual a L, é a mesma coisa aqui, 2 a L mais 2 a L, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 a L, só que isso aqui é potência de mesma base, então você soma o grau, 2 a L mais 1. E o que isso aqui está dizendo para a gente? Né? Peraí, deixa eu conseguir diminuir esse espaço. Beleza. O que é que você está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que N mais 1 é maior do que 2 a L mais 1. Mas vê, quando a gente definiu L, L era o maior natural, onde 2 elevado a esse natural é menor do que N mais 1. E a gente está dizendo que 2 elevado a L mais 1 é menor do que N mais 1. Isso é uma contradição. Não pode acontecer. Né? Logo, para todo J, alfa J é diferente de L. Então, todo mundo aqui é diferente de. Todo mundo aqui, né? Todo expoente aqui é diferente de L. E entre si eles são todos distintos.
Então, isso aqui é uma soma de potências distintas de 2 que dá em mais um. Então, pelo princípio da indução finita forte, porque a gente supôs, fez nosso caso base, supôs que valia para todo mundo entre 1 mais K e provou que vale para N mais um. Então, pela indução finita forte, a gente tem a nossa propriedade. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Quem tiver uma dúvida, se alguém tiver dúvida, pode jogar no pergunta e resposta que tudo certo. Bem, a gente pode fatorar por produtos de primos, a gente pode fatorar por soma de potências de 2. Só que tem uma outra coisa que a gente pode fazer também. A gente pode, lembrando da última aula, né? E também temos problemas sobre esses números na lista, a gente pode fatorar por números de Fibonacci distintos. Então, todo número natural também é, além de produto de números primos, e soma de potências de 2 distintas, também é soma de números de Fibonacci distintos. Bem, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai precisar do nosso caso base, que vai ser, como é todo natural, vai ser n igual a 1, e 1 é igual a F1, né? Que lembrando, né, vamos relembrar aqui antes de fazer isso, vamos relembrar os números importantes. Os números turbulentos são definidos da seguinte forma, né? Você começa com o F0, que é igual a zero, o F1, que é igual a 1, e você vai dizer que para os próximos valores, você vai usar a relação de recorrência Fn, Fn menos 1, mais Fn menos 2, para n maior que ou igual a 2. Então, como é que fica a sequência? A sequência fica 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e por aí vai. Você sempre soma os dois anteriores, né? 0 com 1, 1 com 2, 1 com 2, 3, 2, 3, 5 e assim sucessivamente. Beleza. Então, vamos para o nosso caso relembrado do número de vamos para o nosso caso base, né? Nosso caso base vai ser n igual a 1. Só que n igual a 1, 1 é igual a f de 1, que é um número de Fibonacci. Então, ele já é uma soma de números de Fibonacci distintos por si só. Então, fechou. A estratégia aqui, para o nosso paciente, vai ser exatamente a estratégia do problema de antes. Então, eu não vou escrever aqui por aquele negócio, né? Mas eu vou dizer, não vou escrever assim. Vamos lá, suponha para todo caso.
Suponha que vale para todo caso entre um e um. E novamente, dois casos, né? Se n mais um é um número de Fibonacci, então, tudo certo. Acabamos aqui. Se não, vou fazer o mesmo argumento, né? Tome K, o maior natural, onde f de K é menor do que n mais um. Beleza. Daí, m é igual a n mais um menos f de K. E aí, isso daqui, por hipótese de indução, a gente tem que m pode ser fatorado em uma soma de números distintos de Fibonacci. O f, alfa i, de vai de 1 até L, digamos. Né? Agora que eu percebi que eu misturei os índices do anterior, né? Enfim. Então, daí, n é igual, n mais 1, né? É igual a essa soma mais o FK. Beleza? E é a mesma coisa de antes, né? Você pode olhar para isso aí e achar que acabou, mas você não garantiu que aqui dentro não tem um FK. Você não garantiu que aqui dentro não tem um FK, né? Todos esses aqui são necessariamente menores do que FK, porque você supôs isso aqui, né? Mas ainda pode ter uma cópia da FK aqui dentro. Então, se existe um, se existe J, onde alfa J é igual a K, então é n mais um, aí somatório de I, n de 1 a L, com I diferente de J, mas como o alfa J é igual a K, isso aqui é mais FK, mais FK. Mas veja, opa, pergunta, o professor colocou n igual a n mais um menos FK. É isso mesmo. N é igual a n mais um menos FK. Você olha para esse número e fatora ele. Porque aí, ó, você joga, ó, você fatorou o n, aí você joga o FK para cá nessa igualdade e você vai ter essa fatoração aqui, ó.
beleza? É, só que aí, sequência de Fibonacci, né? Quem é FK? FK, a gente vai ter. Se eu fosse selecionar. Ah, não, dá, tá. A gente vai ter nosso somatório aqui, mais FK, mais. Quem é FK? FK é FK menos um mais FK menos 2. Só que isso daqui, ó, pela sequência de Fibonacci, é FK mais um. Então, isso aqui vai implicar para a gente que N mais um é maior do que FK mais um. O que é uma contradição. Isso não pode acontecer. Porque a gente tomou o K como maior natural, onde FK é menor do que N mais um. Então, vale tudo que a gente fez até aqui. Então, vale o que a gente quer, né? Vale que todo número natural pode ser escrito como soma de números de Fibonacci, porque a gente supôs o caso base, não provou um caso base, supôs que vale para todo mundo menor do que N e mostrou que vale para N mais um. Então, pelo princípio da indução forte, você tem a propriedade que a gente quer. Alguma dúvida sobre esse problema? Não. Quem não tiver dúvida, dá joinha para baixo. Beleza. Não, sem dúvida. É, o próximo problema vai ser interessante. Quer ver? Todos os problemas que a gente trabalhou até agora, com Fibonacci, a gente obrigatoriamente usou o princípio da adição forte. Porque a gente está sempre procurando uma relação meio assim, né? É, tipo, a gente quer encontrar, em algum momento, um FK mais FK menos um que vai satisfazer o que a gente quer. E para isso a gente precisa da adição forte, porque a gente precisa depender de mais do que um termo. Só que o próximo resultado não vai depender da indução forte. A gente vai provar um resultado de número de Fibonacci usando a indução fraca. Opa, pode voltar para o primeiro rascunho dessa questão, da questão do. Beleza. Se você tiver um pedido voltar para copiar, Vitor, o slide vai pro Classroom. Ou você tem alguma dúvida sobre esse slide? Eu vou entender o joinha dizendo que você não tem dúvida. Então, vamos para o próximo problema. É como eu estava dizendo, né? A gente, até agora, sempre que aparecer Fibonacci, a gente usa a 30 forte. Mas aqui a gente vai usar a 30 fraca. Né? Vamos lá. O que a gente tem aqui, para todo N natural com zero, né? A gente tem que a soma dos, dos N primeiros pares é igual ao próximo ímpar menos um. Falar N primeiros pares faz parecer que falando que o zero é o zero primeiro par entre aspas, né? Mas eu não sei como falar de outra forma, né? Então, perdão.
Mas, enfim, nosso caso base, como está valendo zero, nosso caso base vai ser ele mesmo, n igual a zero. Então, vamos lá. F0 é igual a zero, é igual a um menos um. E nesse caso aqui é igual a o F1, é 1 menos um. Nesse caso aqui é igual ao F1 menos um, que é F2 vezes zero mais um menos um. Então, tudo certo no nosso caso básico. Um passo indutivo. Lembrando que aqui agora, ó, a gente vai usar só a indução fraca. Tá? Então, suponha que equivale só para N. Né? Então, vamos tentar para N mais um. Então, F de 2 de 2 N mais um é igual a F de 2N mais 2, né? E no fim das contas, isso aqui é igual a F de 2N mais um mais F de 2N. Beleza? Beleza. Só que F de 2N mais um, ó, F de 2N mais um, você joga um para lá, é igual a isso daqui mais um. Você pode substituir aqui. F de 2N mais. Agora o termo do N mais um, F de 2N mais F de 2N menos um mais F4 mais 2 mais F de 0. Beleza. Aí, beleza. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Ah, tem mais um no final, né? Tem mais um no final. Show. Hum, Tá, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui deixa eu copiar aqui de novo. O que a gente vai fazer aqui é agrupar esses números de uma forma esperta, né?
Ah, não, por isso estava dando errado, gente. Perdão. Por isso que estava dando errado. É, tem um mais um aqui, né? Então aqui tem um mais um. Então aqui fica mais 3, que é igual a Fn mais 2 vezes Fn mais um. Agora deu certo. Perdão, perdão. Para mim tava dando errado. É, Miguel, você apontou aí, né, o meu erro. Mas agora dá certo. Tá. Então a soma dos primeiros n pares dá isso daqui. Beleza? É, então, a gente vai olhar para esse valor aqui e vai ver que isso daqui é igual a isso daqui, da sequência Fibonacci. E se você olhar para a fórmula de cima, você pode jogar esse um para o lado de cá e substituir aqui. Então, você obtém F2N mais 2 mais F2N mais F2N menos um mais F2 mais F0 mais um. E agora, se você reescrever aqui, jogar o 1 para o lado de lá, você vai obter F de 2 N mais um é igual a menos um é igual a F de 2 N mais um, que é esse F de 2 N mais 2, né? F de 2 N mais. Pronto. Então a gente provou uma propriedade dos números de Fibonacci usando apenas a indução fraca. Então, nem sempre que a gente fizer alguma coisa de Fibonacci, vai precisar de indução forte. Né? Não é algo cravado em pedra. Né? Você tem que olhar caso a caso. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não? Quem não tem dúvida, dá joinha para baixo. Entendeu? Massa. Aí agora a gente vai para um exercício que eu deixei por último, porque ele é bem diferente. A forma que você resolve ele é bem diferente. A gente vai usar lição forte, com isso a gente já está acostumado, tudo bem. Mas perceba que todos os problemas até agora, até na última aula, todos os problemas até agora, a gente, quando estava no passo indutivo, a gente, vamos começar com a estrutura grande, vamos começar com um N mais um da gente, vamos achar o N em algum lugar e vamos criar daí o resultado. Então, aqui a gente começou com o polígono convexo de N mais um lados, encontrou o polígono convexo de lados. Aqui a gente começou com um reticulado de N mais um lados e achou um reticulado de N lados. Aqui a gente começou com uma barra de N mais um e achou uma barra de tamanho A e B. Mesma coisa aqui, né? A gente achou um número N mais um, fatorou em AB, que são números menores, então não. Então, até agora, sempre que a gente está fazendo algum processo de indução, a gente começa com o, o número que a gente tem, o N mais um da gente, e daí a gente acha o N e prova que a gente é provado.
Esse exercício é diferente. Esse exercício a gente vai chegar no N mais um a partir de algum lugar. E não sair do N mais um e chegar em algum lugar. Certo? Aqui a gente vai usar adição forte. Tá? Mas no nosso caso base, primeiro, né, o meu problema é, seja x um número real qualquer, ele tem a propriedade de que sempre que a gente somar o x com 1 sobre x, isso aqui dá um inteiro. Então, x é um número real, onde x mais o inverso multiplicativo de x é um inteiro. No nosso caso, um inteiro positivo, né? Oi, Oi, Marcos, sim, eu vou falar com o pessoal para postar tanto esse quanto da última aula hoje ainda, tá? E aí tem alguns materiais que eu encontrei da Obmap de indução que eu vou mandar também junto, tá? É, ele tem essa propriedade, esse número real. Ele é um número que é real, não necessariamente é inteiro, mas quando a gente soma ele com um sobre ele, a gente obtém é, um número inteiro, certo? E aí, número dessa forma tem a propriedade de que, se eu pegar qualquer potência dele e somar com um sobre essa potência, isso também vai ser um número inteiro. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com o nosso caso base, de n igual a 1. Então, n igual a 1, a gente já tem por si só que x mais 1 sobre x é inteiro, né? Positivo. X elevado a 1 mais x elevado a 1 mais o que a gente tem antes, né? Então, tudo certo. O nosso passo indutivo vai ser indução forte. Tá? Suponha que vale para tudo. Tá? Beleza. É, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente começar com o nosso x aí mais um, você gostaria muito de começar com um x aí mais um e fatorar isso aqui de alguma forma que apareça outras potências de x, certo? Só como eu disse antes, isso não vai funcionar aqui, porque aqui, quer dizer, eu não sei se esse caminho funciona, mas eu acho que se ele funcionar, ele é muito difícil. Mas isso para mim é um argumento mais esperto de como fazer isso. E como é que a gente faz isso? A gente vai forçar esse cara aqui a aparecer dentro de um número que a gente sabe que é inteiro, né? Ele vai ser somado com alguma coisa que é inteira, e a gente vai saber que o total é inteiro, então ele vai ter que ser inteiro. Então vamos lá. Vê. É, na verdade, não precisa ser inteiro positivo. Pode ser inteiro qualquer mesmo. Não precisa ser inteiro positivo, não. Vamos lá. O que a gente vai fazer é tomar dois números que a gente sabe que é inteiro e fazer o produto deles. Quais são os números que a gente sabe que é inteiro? A gente sabe que x a n mais um sobre x a n é inteiro, por hipótese de indução.
E pelo caso base, a gente sabe que x mais 1/x também é inteiro. Então, se a gente tem dois números inteiros, o produto deles vai ser inteiro. Certo? E quanto é que dá esse carinha aqui? Esse cara aqui, se a gente abrir essa, expandir esse polinômio aqui, ele vai dar xin mais 1, mais xin menos 1, mais 1/xin menos 1, mais 1/xin mais 1. Então aqui eu acho que você já consegue ver o que vai acontecer, né? A gente vai separar esse número de uma forma que os termos que a gente quer apareçam. Né? Isso aqui é xin mais 1, mais 1/xin mais 1, mais 1/xin menos 1. Quer dizer, tá, né? Xin menos 1, mais 1/xin menos 1. Esse cara daqui a gente sabe que é inteiro, por hipótese de indução. E esse daqui, ó, a gente sabe que é inteiro também. Porque por hipótese de indução, esse daqui é inteiro e esse daqui é inteiro também. Então, esse cara aqui é um inteiro, esse cara aqui é um inteiro. Se você joga esse cara para esse lado da soma, você vai ter que x n mais 1 mais 1/x n mais 1 é igual a xin mais 1/xin de x vezes x mais 1/x mais xin menos 1 mais 1/x menos 1. Esse aqui é inteiro. Esse daqui é inteiro. Então, essa soma aqui tem que ser um número inteiro. Logo, esse cara de cá tem que ser um número inteiro. É exatamente o que a gente queria. Então, pelo princípio da adição finita forte, como a gente provou por caso base, supõe para todo mundo que vem antes, que vale para todo mundo que vem antes, e mostrou que vale o que a gente quer, a gente tem nosso resultado. Que vale para tudo natural. Agora, então, esse exemplo foi para mostrar que nem sempre o que a gente quer fazer é pegar o maior e também derivar o menor. E aí, através desse menor, fazer alguma coisa. Oi? Isso não seria... Sim, Miguel. Sim, seria menos sim. Eu confundi aqui. Perfeito. Mente. Mas ainda assim, é inteiro, menos o inteiro, continua sendo inteiro. Não tem erro. Então, esse exemplo é para mostrar que nem sempre a estratégia ideal é pegar o maior e, através dele, achar o menor e usar a indução ali. Às vezes, nem sempre a gente quer fazer isso. Tem momentos que a gente quer trabalhar com o menor, de alguma forma achar o maior e usar o que vale para o menor para rolar para o maior. Né? Então, quando vocês forem fazer as listas, pensem nisso. O que é que eu vou ter que usar? Vou ter que usar indução fraca, indução forte? Aqui eu vou ter que começar com um passo no tempo, vou ter que começar com o maior e com o menor, vou ter que trabalhar o menor para chegar no maior. Vamos pensar, olhar como é que eu vou fazer, né? Porque não é uma estratégia, é uma técnica que funciona bastante, mas que caso a caso ela pode ser usada bem diferente. Né? Mas é isso, por hoje é só.
Eu vou estar subindo hoje para vocês o material dessa aula, da aula anterior, e a apostila da UBMEP e o site do videoaula da UBMEP sobre indução. Né? A lista sobre indução já está no Python. E. Ah, esqueci de perguntar. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não? Então, massa. Mas é isso. Quando forem fazer os exercícios, pensem bem nisso. Vou usar indução fraca, vou usar indução forte. Vou começar pelo maior e chegar no menor para usar a propriedade, ou vou começar com o menor, manipulando de algum jeito para chegar no maior. O simulado vai ser sobre isso? Sim, Ana. O simulado vai ser sobre indução. Bem, estamos chegando nas 3 horas já, então, como ninguém tem mais dúvida, eu vou parar a gravação, tá? Então, boa tarde para todo mundo, bom descanso, bons estudos, torcendo para todo mundo ir bem na lista, ir bem no simulado, e é isso aí. Até, até a próxima, gente. Tchau, tchau.